Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez com a graça de Deus nessa manhã para mais um cafezinho espiritual, onde temos a oportunidade de falar um pouquinho e refletir sobre a palavra de Deus. Eu estava lendo essa semana alguma coisa sobre João Paulo II e me chamou a atenção as catequeses que João Paulo II fez, que começaram em 1979 e terminaram em 1984. O que eram essas catequeses? Todas as quarta-feiras, na audiência do Vaticano, João Paulo II fazia uma catequese no que ele tratava em relação à santidade do corpo, a origem da sexualidade e a instituição do matrimônio. E desde 1979 até 1984, ao término disso, criou-se aí então, a partir por João Paulo II, a teologia do corpo, que é o estudo da divindade do corpo. João Paulo II, já em 1979, já se preocupava com a questão do afastamento do homem no sentido da originalidade da criação de Deus no que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito ao corpo e no que diz respeito ao matrimônio, ao casamento. E ele, nessa primeira catequese, do dia 5 de setembro de 1979, ele vai se referir ao Evangelho de São Marcos, no seu capítulo 10, versículo 2, que diz assim: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo, lhe perguntaram se a lei permitia a um homem se divorciar de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés mandou vocês fazer? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e depois mandar a mulher embora. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés escreveu esse mandamento. Mas desde o início da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando chegaram em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: O homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Então, aí vem a catequese de João Paulo II. Ele começa saudando aqueles que estavam presentes. Ele diz: Há tempos que estão em curso os preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em Roma no outono do ano que vem. O tema do Sínodo de Deveres da Família Cristã concentra a nossa atenção para a comunidade de vida humana e cristã, que desde os princípios é fundamental. Exatamente esta expressão, desde o princípio, empregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio referido pelo Evangelho de São Mateus e pelo de São Marcos. Queremos perguntar-nos o que significa esta palavra princípio, exatamente nessa circunstância, e, portanto, propormos análise mais precisa do referido texto da Sagrada Escritura. Durante a conversa com os fariseus, que o interrogavam sobre a indissolubilidade do matrimônio, 2 vezes se referiu Jesus Cristo ao princípio. O diálogo decorreu de maneira seguinte. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximou-se dele e disseram-lhe: É permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não leste que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Por que foi então, perguntaram eles, que Moisés
preceitou dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-la, por causa da dureza do vosso coração. Moisés permitiu que repudiasse as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Cristo não aceita a discussão ao nível que os seus intelectores procuram dar-lhe. Em certo sentido, não aprova a dimensão que eles se esforçam por conferir ao problema. Evita embrenhar-se nas controvérsias jurídicos-casuísticas e, em vez disso, apela 2 vezes para o princípio. Procedendo assim, faz clara referência às palavras sobre a matéria do livro do Gênesis, que também os seus intelectores sabem de cor. Dessas palavras da revelação antiguíssima, tira Cristo a conclusão e o diálogo termina. Princípio significa, portanto, aquilo que fala o livro do Gênesis. É, portanto, o Gênesis capítulo 1, versículo 27, que cita Cristo em forma resumida. O Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. Mas o trecho originário completo soa textualmente assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Em seguida, o mestre refere-se ao Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Citando essas palavras, quase por inteiro, Cristo dá-lhes ainda mais explícito significado normativo, dado que era admissível a hipótese de no livro do Gênesis figurarem como afirmações unicamente de fatos. Deixará, uniciar, serão uma só carne. O significado normativo determina-se uma vez que não se limita a Cristo somente à citação em si, mas acrescenta: portanto, já não são 2, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Este não o separe é determinante. À luz desta palavra de Cristo, o Gênesis capítulo 2, versículo 24, anuncia o princípio da unidade e indissolubilidade do matrimônio, como sendo o próprio conteúdo da palavra de Deus expressa na mais antiga revelação. Poder-se-ia, nesta altura, defender que o problema está terminado, que as palavras de Jesus Cristo confirmam a lei eterna, formulada e instituída por Deus desde o princípio, desde a criação do homem. Poderia também parecer que o Mestre, ao afirmar esta lei primordial do Criador, não fez senão estabelecer exclusivamente o próprio sentido normativo dela, apelando para a autoridade mesma do primeiro legislador. Todavia, aquela expressão significativa, desde o princípio, repetida por Cristo, leva claramente os intelectores a refletirem sobre o modo como no mistério da criação foi moldado o homem precisamente como homem e mulher para se compreender corretamente o sentido normativo das palavras de Gênesis. Ora, isso não tem menor valor para os intelectores de hoje do que teve para os de então. Portanto, no presente estudo, considerando tudo isto, devemos colocar-nos exatamente na posição dos atuais intelectores de Cristo. Durante as sucessivas reflexões nas quarta-feiras, nas audiências gerais, procuraremos, como atuais intelectores de Cristo, deter-nos demoradamente nas palavras de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 seguinte, para responder a indicação que encerrou Cristo nelas. Procuraremos penetrar naquele princípio a que ele se referiu de modo tão significativo. Assim, seguiríamos de longe o grande trabalho que sobre este tema agora precisamente empreendam os participantes do próximo Sínodo dos Bispos. Ao lado deste, tomam parte neles numerosos grupos de pastores, até de leigos, que sentem especial responsabilidade acerca das obrigações impostas por Cristo no matrimônio e a família cristã. As obrigações que ele impôs, sempre ainda impõe na nossa época, no mundo contemporâneo. Bom, Santo João Paulo II, ele vai buscar lá naquela palavra de Jesus, né?
naquele alerta de Jesus, no princípio, que ele quer dizer, quando ele diz no princípio, ele está nos chamando a voltar às origens. Voltar à origem. Lá na origem está todo um contexto. Lá na origem está toda uma formação que o homem, com o passar do tempo, tomou, né, a criação de Deus e quis recriar em alguns aspectos, principalmente nisso, em relação à família, em relação à questão da origem da sexualidade e em questão à santidade do corpo. João Paulo II estava vindo ali, né, naquele momento, estava ali nos anos passados, nos anos 60 e 70, onde que aquele movimento de liberdade sexual, através dos movimentos hippies, né, fez com que o homem se distanciasse dessa originalidade da criação de Deus em relação à sexualidade, levando a sexualidade para uma banalização total. É nessa tecla que João Paulo II vai bater, né? E com isso vai fazer essas catequeses às quarta-feira, que começou no dia 5 de setembro de 1979 e só vai terminar no dia 28 de novembro de 1984. Durante todos esses anos, toda quarta-feira, ele fez a sua catequese voltada para essa questão de voltar à origem e trazer para o homem de volta o verdadeiro significado da criação de Deus. Que possamos, então, estar sempre voltado para essa catequese, já que temos 129 catequeses de João Paulo II, vamos revivê-la. Eu não tive essa oportunidade. Em 79, quando iniciou, eu tinha 19 anos de idade e não estava com tanto afinco nas coisas de Deus. E elas acabam me chegando hoje, agora praticamente com 60 anos de idade. Então, saber que um santo da nossa época, né, um santo que nós vimos, né, fisicamente nessa igreja peregrina, e possamos então estudar um pouquinho junto com ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoados de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.